rapaziada, beleza? Mais uma vez estamos aí, valeu pela participação de sempre. Acontece aqui que eu trouxe um vídeo que eu acho que vocês já devem ter encontrado aí sem querer, navegando pelo TikTok ou pelo Instagram. O conteúdo dela é um conteúdo que tem viralizado e se tornado muito popular recentemente. E como sempre, quando eu assisto esses vídeos eu acabo formando um roteiro na minha cabeça, então eu quero mais uma vez trazer aqui para vocês em forma de tópicos. Separei 5 principais para falar a verdade sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Na verdade, esclarecer as coisas que ela está dizendo, porque ela está equivocada em várias delas que ela disse, principalmente quando ela se apresenta como alguém que tem um conteúdo que seria uma red pill para as mulheres. Tanto é que ela tem no perfil dela lá Pink Pill e eu achei isso muito interessante. E a realidade, cara, é que falta alguém como Kevin Samuels, falta alguém como... surgiu um espaço para alguém como Kevin Samuels no Brasil e está faltando. Que era um cara que fazia realmente conteúdo de red pill voltado para as mulheres. É uma coisa que eu tenho flertado recentemente em alguns vídeos, mas eu ainda sinto que o público não vai aceitar numa boa. Mas realmente é algo que atualmente é extremamente necessário que tivesse alguém como Kevin Samuels para realmente trazer a verdadeira red pill para essas mulheres, né? Que não é o que ela está fazendo, mas acha que está. Primeiro ali ela disse, na introdução aqui, né, algumas coisas, que se você solteiro está se relacionando com um cara que não está elevando a sua vida, é melhor você ficar solteiro. Na verdade, se você está se relacionando com um cara, esse é um ponto que eu até vou explorar no próximo tópico, que ele não está entregando o que você acha que você merece, adivinha? Você não está oferecendo o que é necessário para conseguir ser interessante para esse cara. A realidade é essa. Outra coisa que ela diz também, que é melhor ficar sozinha do que se envolver com esse cara, e também que isso é autoestima e amor próprio. Não, isso é ilusão total. Isso é uma desconexão completa da realidade. E eu vou explicar por quê. Porque isso que eu tô falando não tem nada de emocional, mesmo eu sabendo que muitos caras ficam ardidos com os vídeos que ela faz, e eu acho que ela fica ardida também com as coisas que esses caras devem dizer para ela nos comentários. Beleza? Então vamos nessa, vamos para o primeiro tópico, vocês vão entender melhor as coisas que eu disse aqui na introdução no decorrer do vídeo. Primeiro, estética versus dinheiro. Normalmente as pessoas vão comparar, né, um homem bem-sucedido com uma mulher muito bonita. E realmente muitas vezes é isso que vai acontecer. Uma mulher muito bonita, muito acima da média, esteticamente, é o que vai conseguir ser interessante e ser atraente para um cara bem-sucedido. Normalmente é essa troca. Existe uma perspectiva de que, na verdade, é um equívoco você comparar estética com dinheiro em 2023, né? E que, na verdade, o mais sensato seria, na verdade, atualmente você comparar a estética da mulher com a estética do homem, porque não existem tantas diferenças entre nós hoje no mundo moderno. Estamos mais próximos do que nunca. Sacou? Então essa equivalência através dessas diferenças para muitas pessoas não faz tanto sentido, mas ainda existe. Então vamos trabalhar essa hipótese. Ok? Você dizer, como ela disse algumas vezes, que uma mulher não deve se relacionar com um homem liso, ou até que um homem liso não merece relacionamento, é absolutamente a mesma coisa que você falar que uma mulher feia não merece relacionamento, que uma mulher feia não... que um cara bem sucedido não deve se relacionar com uma mulher feia, acima de tudo, ok? E isso, mesmo se você discorde ou não, na prática é o que vai acabar acontecendo. Se você está exigindo um cara que é muito bem sucedido, né, na prática, o que vai acabar acontecendo naturalmente por um fenômeno de oferta e demanda é que um cara bem sucedido provavelmente ele vai acabar escolhendo uma mulher muito bonita. Então, se você não for, meio que você pode bater a cabeça na parede quantas vezes você quiser, dar murro em ponta de faca, não tem como você obrigar esse cara a te escolher se ele tiver opções de mulheres mais bonitas do que você. Generalizando é isso que vai acontecer. Então isso pode acabar se voltando contra as próprias mulheres. Segundo tópico, como eu disse no início, você não merece esses caras, provavelmente. Existem duas possibilidades em que uma mulher vai acabar sendo interessante e se relacionando com um cara bem sucedido. Se ela for muito bonita, ou se ela for da mesma classe social, se ela convive no mesmo círculo que esses homens. Então, antes de você se perguntar, antes de você descartar os homens que você acha que não são interessantes para você e exigir os que são, você tem que se perguntar, por que você
não consegue ou até agora não conseguiu ficar com homens bem-sucedidos? Porque provavelmente você não tem o que é necessário para chamar a atenção deles. É a mesma coisa que acontece com os caras às vezes na Red Pill, que é um fenômeno, né, meio que generalizado entre homens e mulheres. Normalmente, homens vão querer mulheres muito bonitas, normalmente mulheres vão querer homens bem-sucedidos. Você convive com esses caras? Ou você é homem, você convive com essas mulheres? Se em grande parte da sua vida você não tem o hábito de ficar com mulheres muito bonitas, significa que elas não estão interessadas em você, cara. Você não tem para oferecer o que elas procuram. Provavelmente você vai passar o resto da sua vida sonhando. Com a mulher é a mesma coisa. Se você não tem o hábito de conviver com homens bem-sucedidos, com quantos homens bem-sucedidos você já namorou? No mês passado, quantos homens desse calibre convidaram você para um encontro e isso foi para algum lugar? Quantos relacionamentos você já teve com um homem bem-sucedido? Se esse fenômeno não é habitual na sua vida, provavelmente você não tem o que é necessário para ser interessante e chamar a atenção desses caras, ou você também não está no mesmo ambiente que esses caras convivem, e provavelmente isso não vai mudar só porque você está exigindo mais. Você não se preocupou, não está preocupado e precisa se preocupar em oferecer o que é necessário para chamar a atenção desses caras. E a gente vai chegar lá. Número 3, simples. Mulheres que têm esse pensamento como o dela, né, têm o mesmo pensamento com relação a elas também. Se elas querem um cara bem-sucedido, exige uma mulher que é bem-sucedida. Se elas têm esse pensamento, que não fica com homem liso, tem o mesmo pensamento. Eu não fico, como diria o Xandel, não fico com mulher desempregada. Tem o mesmo pensamento, rapaziada. É simples assim. Infelizmente, isso é para mulheres que têm essa mentalidade, que a gente vai chegar lá. Número 4. Mulheres medianas se relacionam com homens medianos. Isso é Kevin Samuels total. No Brasil, a maioria das pessoas não são destacadas, homens e mulheres, financeiramente e não são destacadas esteticamente. Mulheres esteticamente medianas se relacionam com homens na prática. Não importa o que você quer, querer não é poder. Mulheres medianas esteticamente, generalizando, se relacionam com homens financeiramente medianos. Normalmente a regra do jogo é essa. Ou como a gente costuma dizer, né? Você está entre 10% das mulheres mais bonitas para exigir um cara que está entre os 10% dos homens mais bem-sucedidos? Se você não estiver, provavelmente você não vai ser escolhida por esse cara. Porque nessa posição, né, e o exemplo de seguidoras e de engajamento que ela tem nesse tipo de conteúdo, prova em partes o argumento que eu estou trazendo. Que esse cara tem demanda. Então por que ele vai escolher você que não está dentro dessa porcentagem? A porcentagem é mais para ser didático aqui. É claro que existem coisas subjetivas, é só para eu conseguir ser claro no que eu estou falando, não é para vocês levarem ao extremo. Tá? Existem fatores subjetivos. Mas generalizando, se você não está dentro dessas mulheres, por que esse cara vai escolher você? Me explica. Vamos supor, você não convive com esses caras, você não está habituado a ter relacionamento com esses caras não levam você normalmente para encontro. Quando levam, se rola alguma coisa, não vai para frente, não desenvolve um relacionamento. Sacou? Por que você acha que você vai ser escolhida por esses caras? Se a sua vida inteira você não foi e não está sendo. Por que você acha que isso vai mudar? Só porque alguém falou para você pensar dessa forma. Você parou para se perguntar sobre isso? Certo? E o que acontece é que muitas vezes essas mulheres elas vão ter um senso de valor próprio muito alto, que não condiz com a realidade, que era uma coisa que o Kevin Samuels fazia muito, que ele era muito criticado, mas era só para demonstrar a mentalidade dessas mulheres. Que nota você se dá de 0 a 10? Ele perguntava. Para mulheres normais. Elas diziam 9, 10. Certo? Se uma mulher é nota 10, ela vai exigir um cara financeiramente nesse patamar, provavelmente, se ela pensa assim. Mas se realmente ela não é, você nunca vai conseguir esse cara. Você pode achar que você é nota 10, você pode olhar. E uma outra coisa que existe com relação a isso que ela já falou, certo? Que beleza muitas vezes é sinônimo de genética. Beleza muitas vezes é sinônimo de genética.
A mulher que ela gasta muito com um salão para ficar bonita é a mesma coisa quando ela critica com relação ao homem que anda de BMW, tá sempre viajando, cheio de apetrechos caros, mas na verdade ele é uma fraude. Na verdade ele é quebrado, ele é cheio de dívida. Ele só quer mostrar que ele tem dinheiro, mas ele não tem. É a mesma coisa que a mulher, em certa medida, que não tem a beleza natural. Que depende de maquiagem, de um monte de coisa. Sacou? E a gente chega agora no último tópico que está relacionado a isso. Que é o quê? Como diria o Saldanha, meus pêsames para o seu futuro tenebroso, você que tem essa mentalidade. Porque é provavelmente o que vai acontecer. Se você não for uma Paola de Oliveira, que nasceu com uma genética, eu tenho um vídeo sobre isso, várias mulheres entenderam e elogiaram esse vídeo, inclusive. Esse vídeo deu muito bom. Se você não for uma Paola de Oliveira, o que é exceção para a maioria das pessoas, ter uma genética de qualidade tão alta assim, quando você tiver nessa faixa de 30, 35, 40 anos, provavelmente você não vai estar tão bem como ela, por conta de ter nascido privilegiada. Sacou? Você vai chegar numa idade na sua vida, provavelmente com esse pensamento, se você não fazer o que realmente é necessário para conseguir um cara bem sucedido, que não é isso, certo? Você vai chegar com 30, 35, 40, você não vai conseguir competir com mulheres que são mais bonitas do que você, mais jovens, e isso só vai piorar com o tempo, certo? São 3 fatores principais aqui a ser levado em consideração. Tá? Qual é? Primeiro, você não vai conseguir competir com mulheres mais novas, que inclusive podem ter uma beleza natural, podem ser mais bonitas do que você, certo? Sem precisar de intervenção cirúrgica, etc. Esse é o primeiro elemento. Você vai competir com mulheres que podem estar na frente de você com relação à estética, ok? Que também querem esse cara. Número 2. Você pode estar bem financeiramente, ou seja, seu nível de exigência vai ser mais alto, mas muitas vezes esse cara ele vai preferir uma mulher que seja mais bonita do que você que tem mais dinheiro do que ela. Pode acontecer isso. Certo? Então você vai aumentar o seu nível de exigência e muitas vezes isso não vai ser compatível com o que o cara está interessado em realmente receber de uma mulher. E por último, dependendo da idade que você tiver, o que você passar, você talvez nem possa mais engravidar, nem possa mais ter filho. Casamento está diretamente relacionado com família, certo? Não é 100% que eu estou falando, mas é um ponto de relevância sim, não é 100%. Tá? Mas se você acha que é mais fácil você se casar depois que você não quer ou não pode mais ter filhos, estatísticas provam o contrário. Entendeu? Ou seja, você está caminhando para um futuro tenebroso, sozinha, em que dependendo, se você cruzar uma barreira, essa mentalidade, às vezes, ela funciona e ela é confiável quando você está vendo que ainda você tem várias opções, que na maioria das vezes não são para nada consistente. Relacionamento e envolvimento emocional. Vai chegar uma hora que até isso vai diminuir na sua idade. E você vai cruzar uma barreira que não tem mais volta. Que é o que a gente chama de zona fantasma. Passou dali, você pode querer um homem bem sucedido, você realmente vai conseguir o que ela disse. Você vai ficar sozinho. A sensação, né, a perspectiva, a hipótese de ficar sozinha quando tem um monte de cara ainda que sexualmente quer você, é uma. Quando até isso começa a diminuir, aí é outra. Sacou? E como diria o Saldanha, meus pêsames pro seu futuro tenebroso com essa mentalidade. Tamo junto, rapaziada? Deixa a opinião de vocês aí no vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!